5 Guerras Esquecidas da História dos Estados Unidos. Goiás News. Notícias. Sem mais delongas, a história dos Estados Unidos está repleta de guerras e operações secretas que mal chegam às notas de rodapé dos livros de história. A maioria das pessoas sabe sobre a Segunda Guerra Mundial, na qual 401.317 americanos perderam a vida. Mas o que são os 5,8 milhões que lutaram na Guerra Esquecida contra a Coreia do Norte? Aqui estão 5 guerras esquecidas da história americana. A Guerra Filipino-Americana. Postagem de sábado à noite. A Guerra Filipino-Americana, 1899 a 1902, é um resultado direto da Guerra Hispano-Americana no final da década de 1890. Quando este último estava chegando ao fim, os rebeldes nas Filipinas aproveitaram a chance de proclamar sua independência após 300 anos de domínio espanhol. Infelizmente, suas esperanças desapareceram quando o Tratado de Paris foi assinado em 1898, entregando as Filipinas aos Estados Unidos. Instantaneamente, uma revolta irrompeu sob a liderança do líder rebelde Emílio Aguinaldo. Em resposta, os Estados Unidos enviaram suas próprias tropas e, quando a guerra terminou, as baixas em ambos os lados foram enormes. Do lado americano, 4.000 pessoas perderam a vida, 10 vezes mais do que na Guerra Hispano-Americana. Entre os moradores, as perdas chegaram a 20.000 rebeldes e um número desconhecido de civis. A guerra secreta no Laos. Terras remotas. O Laos é conhecido por ser o país per capita mais bombardeado em todo o mundo. Isso se deve principalmente a uma guerra secreta que os Estados Unidos travaram no minúsculo país do Laos durante a Guerra Fria, 1964 a 1973. Foi uma tentativa da CIA de paralisar o grupo comunista Pathet Lao, que era aliado da União Soviética e do Vietnã do Norte durante a Guerra do Vietnã. Os bombardeios no Laos foram extremamente importantes para Eisenhower e continuariam mesmo depois dele com Kennedy, Johnson e Nixon. Hoje, muitas partes do Laos estão fora dos limites para o público por causa dos restos de bombas, principalmente em uma região chamada Planície de Jarras, caracterizada por misteriosos jarros gigantes. Seu uso e história são um mistério. A Guerra Coreana. Logo depois que os aliados venceram a Segunda Guerra Mundial, a Guerra da Coreia foi lançada, 1950 a 1953. Muitas vezes é ofuscado pelo armistício, que ganhou o apelido de Guerra Esquecida. A guerra começou com soldados do Exército Popular da Coreia do Norte comunista cruzando a fronteira pró-República da Coreia do Sul, Coreia do Sul. Tropas americanas foram enviadas para apoiar os sul-coreanos contra o inimigo vizinho. Quando a guerra terminou em 1953, mais de 5 milhões de pessoas morreram, soldados e civis. O que é mais surpreendente sobre a Guerra Esquecida é talvez que um tratado de paz não tenha sido assinado para encerrá-la até hoje. As guerras índio-americanas. As guerras entre índios e americanos não foram esquecidas, mas foram modificadas para se adequar a uma determinada narrativa. O termo abrange muitas guerras e conflitos entre tribos indígenas e colonos que duraram quase 3 séculos. David Treuer, historiador e autor de The Art of on the Decay, explica em seu livro que a história americana não pode ser entendida sem voltar às suas raízes, a história dos nativos americanos. Desde o início dos Estados Unidos, os povos nativos estiveram envolvidos na construção do país. Eles fizeram e ainda fazem parte da diversidade social e demográfica que constitui os Estados Unidos. O genocídio cambojano. Em meados dos anos 1900, o genocídio cambojano foi executado nas mãos do Khmer Vermelho, o partido comunista que governa o Camboja, e Pol Pot, líder do dito partido, e piorou devido aos bombardeios dos EUA e a invasão do Camboja. Abrangendo de 1975 a 1979, o genocídio cambojano causou a morte de mais de 2 milhões de pessoas. Os bombardeios e a destruição dos EUA que ele criou deram ao Khmer Vermelho o caos de que precisava para causar estragos no país. A série de atentados foi mantida em segredo do público americano. Quanto às autoridades americanas, foi considerado um espetáculo à parte da guerra. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.